Neste vídeo vamos conhecer o 2C53T, essa novidade da FNI RSI. Realmente fiquei bem feliz com esse equipamento, ele me foi enviado ainda antes do lançamento, porque já queriam aí me mostrar esse lançamento, porque realmente é diferenciado. O que eu estou falando aqui? Um multímetro de 20.000 contagens, completo, com miliampere. Nós vamos testar isso tudo aqui. Multímetro que tem todas as opções de um bom multímetro, com aquela interface inteligente que a gente já conhece da FNI RSI. Mais ainda, um osciloscópio de 2 canais de 50 MHz com 250 megasample de taxa de amostragem. E também um gerador de sinais com a saída aqui em cima, bem completo, com diversos tipos de onda. E além do mais, claro, também com firmware atualizável. Mas o que me surpreendeu essa vez foi na embalagem. Eu sei que vocês já estão acostumados de ver o capricho que a FNI RSI tem com seus produtos. Porém, esse aqui acabou me surpreendendo, porque vejam a case que veio junto. Vocês devem ter visto isso no unboxing, mas deixa eu falar um pouquinho. Uma case dura, um material super premium, né, um logo detalhado, super bonito, uma case com divisórias, com a base recortada para ficar perfeito o equipamento dentro. Então excelente, é muito grande, inclusive com as pontas de prova de osciloscópio, tudo aqui dentro. E aí falando das pontas de prova, então ele acompanha as 2 pontas de prova do multímetro, pontas de altíssima qualidade, com aquela ponta que eu mais gosto, bem fininha, bem comprida, então boa para eletrônica, realmente muito boa. O fio não é um fio de silicone, apesar de ser um fio macio, não é um fio de silicone, poderia ter sido, já que a FNI RSI é sempre a primeira a trazer esse tipo de material. O cabo USB tipo C, que serve tanto para carregar a bateria, sim, porque ele é com uma bateria recarregável, como para atualizar firmware, caso necessário. E ainda mais um cabo para poder usar o gerador de sinais, né? Um cabo comum, esses que tem 2 garras jacaré ligado no coaxial. Além disso, não como diferente, um manual de alta qualidade, super bem feito, todo colorido, bem detalhado, explicando tudo como se usa, todas as medições, e olha que tem função isso aqui, mas todo ele muito bem detalhado. Infelizmente, essa versão não tem em português, mas como eu disse, esse aqui foi um pré-lançamento, então há possibilidade de no futuro vir em português. Mas também temos que entender que com a redução do mercado brasileiro devido às altas taxas para importar, acaba que nem sempre o investimento vale a pena, é melhor economizar um pouco para tentar deixar o produto um pouco mais barato. E tá aí, um equipamento que surpreende. Por que eu quis trazer ele logo? Porque ainda existe o 2C23T, que é o equipamento de 20 MHz, e agora eu estou com esse de 50 MHz. Então eu tinha que trazer o mais rápido possível para vocês. Vou falar um pouquinho agora do desenho dele e já vamos começar os testes logo em seguida. Bom, o desenho dele é exatamente o mesmo do 23, só que essa versão vem em amarelo e não em azul. Ele tem essa lateral toda emborrachada, uma boa borracha de proteção, então contra todas as batidas, porém não é uma capa de silicone que eu acharia muito melhor. Ele tem esse desenho aqui tipo fibra de carbono, né? Dos 2 lados. Aqui do lado de cá a porta USB tipo C para poder fazer tanto a carga quanto a troca de dados com o computador. Então ela é protegida. Realmente ele está bem construído, assim como seu irmão. Um pezinho, um suporte excelente, grande, bem estável, e também lugar para pendurar ele alguma coisa, se quiser. Todo ele com acabamento em fibra de carbono. Está realmente muito bonito o equipamento, segue o padrão e seguindo aquela saída pela frente, fácil de conectar, muito boa. Vou ligar ele aqui para a gente já começar os testes do multímetro. Sobre a tela dele, ela é uma tela de 320 por 240, uma tela colorida, uma boa resolução, mas peca ainda na questão da luminosidade. Ela poderia ser
mais forte a luminosidade. Eu estou no máximo do brilho, aí no unboxing talvez eu não tenha visto, mas eu já entrei nas configurações dele. E para entrar nas configurações eu sigo o menu principal. Deixa eu botar aqui já para a gente já poder seguindo. Então eu estou apontando agora para a câmera que vocês devem estar enxergando, e eu de lado já não enxergo bem a tela, praticamente não enxergo a tela. Então eu tenho o gerador de sinais, o menuzinho sempre bonitinho, né? Settings, multímetro, osciloscópio. Então eu vou entrar no Settings e aí eu tenho todas as configurações de língua, de som. Então eu estou no som mais baixo, mas estou com o máximo de luminosidade. E aí eu tenho se eu quero auto off ou não. E aí para voltar para a fábrica ou fazer ligar na USB para fazer alguma atualização, alguma carga de imagens. Então eu já vou começar aqui com o multímetro para a gente começar os nossos testes. Antes, claro, vou limpar as pontas de prova aí com limpador de contato. Eu gosto de deixá-las bem limpinhas para que isso não interfira nos testes. O padrão do menu é o padrão amarelo, né? E ele já entra no desenho automático. Apagado, né? Vejam que é um pouco apagado. Então vou tentar deixar aqui o melhor para vocês enxergarem. Enquanto eu faço a limpeza, a gente começa os testes. Então estou na escala de automático. Vou ver se ele tem algum tipo de escala manual aqui. Aqui eu tenho tensão. Aqui eu tenho continuidade, diodos, resistência. Então já tem escala própria de resistência. Então eu já vou entrar na escala manual para que a gente não tenha o risco do bip. Então eu vou começar aí com o resistor de 1 mega. Tá lá, 1 mega. Painelzinho gráfico, escrito resistência, o desenho embaixo. Ele realmente está muito bom. Veja que ele tem aquelas características embaixo que são legais também. 10K, perfeita a medição. 100 ohms, perfeito também. 3.3 ou 3.0, né? Porque a gente viu que 3.3, perfeito. 0.28, será que vai? Tá bem, um pouquinho acima, mas tá muito bem, né? A gente sabe que esse tipo de resistor é difícil os multímetros medirem. Então, na escala de resistência, nota 10. Vamos medir então agora capacitância. Capacitância, 10 nano. Opa, escapou. 9.7, muito bom. 1.5 micro. Tá lá. Perfeito também. Vamos aos 100 micros. Muito rápido, né? Não tô acostumado com tanta velocidade na medição. Tá perfeito. E o 3.2. .255. Olha, eu acho um dos equipamentos assim multímetros mais rápido nas medições de capacitância e uma precisão impressionante. Impressionante. Vamos aos diodos. Temperatura, miliampere, né? Ele tem escala de miliampere, de ampere. Automático, tensão e tá aqui. Aqui ele parece que está em continuidade. Já vou testar a continuidade aqui. Muito rápido, muito sensível e perfeito, né? Então vamos testar os diodos. Para colocar o diodo, eu seleciono a opção, depois aperto esse primeiro item, canal 1, canal 2, e ele troca para diodos. Então vamos testar aqui. 0,57. Zero 52. Vou ver se ele liga o LED de 1.7. Opa! Chegou a piscar o LED aqui. Estranha essa oscilação dele, né?
Vamos ver o de 2.5. Tá lá, perfeito. Não gostei muito desse teste de 1.7, hein? Ele vai subindo porque o LED vai permitindo, né? É o problema de às vezes a gente usar um LED sem o resistor. Ele acaba subindo. Ele testa, dá 1.7, mas começa a subir. Então pode ser um problema. Mas os testes foram muito bem, continuidade muito bem. Vamos para o AC. Estou em tensão DC. Estou agora em tensão AC. $223. Não trouxe nenhum tipo de aviso. Isso é uma pena, né? Legal se ele tivesse um aviso falando, mas não tem. Sem dificuldade nenhuma do AC. Vamos agora para o DC. Então estou em DC e vou começar com a nossa fonte com... Olha, está em 4 volts. Vou começar com 4 volts que eu nunca medi. Está lá 4 volts, 4002, perfeito. De novo, né? Lembrando a precisão da fonte que a gente está usando. 5 volts, também ó, perfeito, na terceira casa. 12 volts e 19 volts. Muito bom. Medição perfeita. E, novamente, não esperava nada diferente. Mas a gente já viu alguns equipamentos que deixam um pouquinho a desejar. Excelente. Vamos agora para a medição de corrente. Mas antes de ir para a medição de corrente, me esqueci de uma coisa. Vamos fazer aquele testezinho dos 50 milivolts. Estou em 500 milivolts agora. 500 milivolts, perfeito. 200. Também muito bom. Agora vamos baixar para os 50. Tá lá. Olha que perfeição. 4 casas decimais. Poucos equipamentos trazem tanto isso, né? São equipamentos de bancadas maiores, sim, mas olha a precisão do equipamento a 50 milivolts. E claro, também sempre reforço a qualidade de uma fonte que te traga essa tensão baixa com tanta precisão. Liguei na escala de ampere, vocês não estão vendo aqui, mas liguei na ampere. Ele não muda nada para dizer que eu estou em alternado. Isso é uma coisa que a FNIRC podia fazer, né? Porque a tecnologia está toda aqui. Falta talvez só um sensorzinho ali no board de ligação. Então eu estou em ampere, vou ligar a minha base, minha carga ativa. Estou em 5 volts, vou ativar a saída e vou entrar com 2 amperes. 2 amperes, 2 amperes, olha que precisão, perfeito, né? Vou aumentar para 4 amperes, olha lá, 4 amperes também muito perfeito. Agora eu vou começar a ir para baixo, vamos para 200 miliamperes. 200 miliamperes. Bom, agora eu vou baixar então para a escala de miliamperes, porque ele também tem escala de miliamperes. Então eu vou desligar a saída e vou desligar a fonte para a gente não ter nenhum tipo de risco. Vou mudar para a escala de miliamperes, mantendo os 200 miliamperes. Então vou aqui para a escala de miliamperes. Olha uma característica muito legal dele, né? A seleção pode ir para um lado como para outro. Então vocês conseguem ir para uma opção e para outra. Não precisa ficar girando, né, apertando várias vezes para chegar de novo no lugar. Ele consegue fazer isso para os dois lados. Então ficou muito prática essa opção de menu. Está muito bom esse equipamento. O multímetro dele é realmente fora de série. Eu espero que ele não decepcione no osciloscópio. Teve um equipamento que eu testei que eu nem trouxe no canal, da Zoe, que é o 703S, que também o multímetro dele era fora de série, mas o osciloscópio deixava muito a desejar. Então, tinha um bug que não funcionava. Estou até agora aguardando a atualização de firmware para poder trazer para vocês aqui.
Mas vamos voltar aqui para o 2C53. Estou em miliamperes, vou ativar a saída de 5 volts e os 200 miliamperes. Ele entrou em queda, então 200 miliamperes ele não suporta. Vou baixar então para 100. É um problema não suportar? Na verdade não, né? Porque a escala de ampere marca muito bem miliamperes. Vamos em 100. E olha lá. Perfeito, né? Tá dando aqui na minha carga dando 009 e na minha fonte 0095. Aqui dando 0096 ou 96, já que eu estou em miliamperes. Muito preciso. Vamos baixar um pouco mais. Vamos para 50 miliamperes. Olha lá, 44 é o que dá na fonte, 004 é o que dá na carga. Perfeito também a medição, perfeita, muito bom. Então o pessoal às vezes me pergunta, pô, eu quero um bom equipamento para poder medir pequenas correntes. Apesar dele não ter uma escala de microamperes, vejam a quantidade de casas decimais que ele vai em miliamperes. Então acho que para quem precisa de uma precisão de pequenos valores de corrente, esse equipamento vai atender muito bem. Vou dar aquela arrumada e a gente já volta para testar o osciloscópio. Então estou aqui com o osciloscópio dele ligado, o 2C53C, já liguei os dois canais. Os dois canais ativos aqui. E para eu trocar a operação de um canal para outro, eu aperto no botão. Eu vou trocar sempre da operação de um canal para outro, ou seja, um ajuste, né? Mais para cima ou mais para baixo. Aqui eu estou no divisão, estou em 5 volts por divisão no canal 2. E agora vamos a 1 volt por divisão no canal 1. Ou de novo no canal 2, vou baixar aqui para 1 volt por divisão. Também botei os dois 1 volt por divisão. Então eu vou botar 2 porque nós estamos aí com uma VPP de 5 volts. Então eu estou aqui com os dois canais, uma linha bem sóbria, boa. Esse azul também difícil de enxergar. O grid do fundo praticamente invisível de enxergar, então uma pena, está um pouquinho escuro. Acho que a escolha das cores não foi perfeita. O amarelo está ótimo do primeiro canal, mas o azul do segundo deixa um pouquinho a desejar. Poderia ser um verde, talvez, que nem aquele de cima, que se destaca mais. Mas vamos lá. Então eu estou com um VPP de eu vou deixar por enquanto um canal só. Vou desligar o segundo canal. Aí ele vem para o menu dos canais. Então vejam que ele tem FFT, acoplamento AC, DC, o tipo de ponta está em 1x. Então todos os dados para mim poder configurar o canal 1 ou 2. E agora eu desliguei então o canal 2. Então estou só com o canal 1 ligado. Volts por divisão. Trouxe aqui para o meio e vou ativar agora uma onda senoidal de 1 kHz. Ele fica maluco, vamos dar um alto. Tá aí a linha. É uma linha bem definida, ela pisca um pouquinho, mas não treme, ela só pisca um pouquinho, talvez pela própria questão da tela. Está em 1 volt por divisão, está em acoplamento AC. E eu quero ver as medições. Onde estão as medições? E aí eu tenho o botão aqui, o PRM. Então se eu apertar o PRM e ficar segurando, ele traz as medições aqui embaixo, tanto do canal 1 quanto do canal 2. E aqui ele também trazendo então 1 kHz com frequência perfeita, 50 Duty Cycle, VPP 4.94. Muito boa a medição, hein? Muito boa a medição. Que bom que agora a gente tem um osciloscópio que mede bem isso. Como ele é um osciloscópio de 50 MHz, vamos dar uma subidinha aí para ver como é que ele vai. Vamos aos 500 kHz. 500 kHz, vamos dar um alto. E trouxe, olha o VPP dele também ainda está muito bom, né? 507, frequência 500 kHz, está perfeito. O cycle está se perdendo um pouquinho, mas continua ótimo. Vamos subir aí para 10 MHz. Melhor.
eu vou subir para 2 MHz. Por quê? Porque ele é 250 megasample. Então eu vou botar 10 vezes menos aqui. 2 MHz. 2 MHz. Vamos dar um alto. Ele segue o padrão dos 5 vezes, entre megasample e megahertz. E tá aí, 2 MHz, Duty Cycle 50, VPP 506. Excelente a medição dele. Excelente. Realmente tá muito bom. Que bom que a gente tem agora um equipamento portátil. O preço é um pouquinho mais caro do que o irmãozinho dele, mas que vale a pena, né? Um equipamento agora que sim, vale a pena pelas medições. A chegada a 2 MHz com essa precisão, eu já fico bem satisfeito, porque aí eu já consigo fazer 90% dos testes que eu preciso com uma velocidade frequente de 2 MHz. Vamos subir agora lá para cima, né? Vamos para os 25 MHz. E tá aí, montou a onda, 25 MHz, o Duty Cycle ele se perdeu completamente, né, tá nos 60%, e o VPP, infelizmente, como já era de se esperar, acabou também se perdendo, já está em 5,90. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouco aqui na onda. O tempo... Aí... Tá aí a onda. Ele está dando praticamente um VPP de 6 volts. E o Duty Cycle, agora que eu dei uma ajustadinha, voltou aos 50%. E a frequência está medindo perfeito 25 MHz. Vamos para o extremo lá, 50 MHz. A gente já viu que 25 talvez me pareça um limite dele. Considerando que ele tem 2 canais, tu teria 25 por canal, sem problema. Mas olha que os 50 MHz veio bem. Está medindo muito bem a frequência, 50 MHz, Duty Cycle 50% e o VPP 6 volts. Pô, então uma medição de 50 MHz com essa qualidade desse equipamento, eu não esperava. Realmente não esperava. Fico bem satisfeito, bem feliz com esse resultado. Estou a 6 volts, o VPP deveria ser 5. Mas mesmo os osciloscópios mais sofisticados, ele dá uma pequena diferença porque o próprio gerador de sinais também tem uma pequena diferença. Tá muito bom. Vou fazer o seguinte agora, fazer um pouco diferente. Vou voltar para 1 kHz, vou mostrar um pouquinho de outras ondas e depois a gente liga os 2 canais. Vou pegar algumas ondas aí. Bem feita, né? Bem desenhadinha. Olha que legal que tá esse desenho dessa onda. Onda quadrada que às vezes não fica tão boa, né? Olha só que bom. Triângulo. É uma onda bem fininha. Então eles... Realmente ela é uma onda bem detalhada. Gostei do desenho. Podia ser uma onda mais grossa, mas assim, olha, realmente está muito, muito bom o gráfico. Veja, olha o detalhe da qualidade do desenho do gráfico desse osciloscópio. Estou gostando muito. E responde muito rápido também. Muito rápido. Nota 10. Vou agora ativar o segundo canal. Ativei o segundo canal, estou com um X, acoplamento AC, FFT off. Perfeito. Então estou com o segundo canal ativo. Vou ativar uma saída de 1 kHz também, onda senoidal. E agora eu vou dar um alto, vamos ver como é que ele ajusta isso na tela. Eu vou ter que fazer um ajustezinho à mão. Não, ajustou bem. Tá lá os 2 canais ativados. 1 kHz, 50%, VPP 5.0. Excelente, os 2 canais funcionando muito bem. Só vou desligar aqui para tirar da frente da onda por um pouquinho.
Então, desenho muito bom. O desenho amarelo realmente está mais claro, o azul fica um pouco mais apagado, mas, cara, muito bom. Ele tem diversas funções, né? O trigger dele. Bom, tem uma série de funções aí que ele traz, inclusive o FFT que a gente viu. Muito bom, hein? Vou aumentar um pouquinho aí a velocidade só do canal de baixo. Vou a 10 kHz. Então, olha, responde bem a diferença dos dois com velocidades diferentes. Vou mudar a onda do de cima agora para uma onda quadrada. Estou com velocidades diferentes e ondas diferentes. Tá muito bem. Equipamentozinho top esse. Realmente equipamento top. Bom, vamos agora desligar o meu gerador de sinais e vamos passar a usar o gerador de sinais dele mesmo. Então vou fazer a mudança aqui. Sobre as conexões aqui em cima, apesar delas serem embutidas, elas não são difíceis de conectar. Diferente também de outros equipamentos que a gente tem uma séria dificuldade. A gente vê que ele já está com algum sinal saindo. Eu vou desligar o canal 2 só para não nos atrapalhar. Então desliguei o canal 2. O que será que está saindo aqui no menu? Vamos dar uma olhada então no gerador de sinais. Para ir para lá, aperto o menu, fico segurando, volto para o menu principal e entro no gerador de sinais. Além disso, ele tem teclas de atalho, onde eu consigo rapidamente ir, por exemplo, no multímetro. Então eu estou lá na onda senoidal, estou 1000 Hz, né, 1 kHz, amplitude 3 volts, estou na amplitude máxima dele. Vamos para uma onda quadrada, vamos trocar aqui para 5 kHz. Segurando ele ativa e desativa o gerador de sinais, é interessante. Como é que eu volto para lá? Volto aqui no menu. Esses são os tipos de onda. Vamos manter a onda quadrada, vou sair dele e vou voltar lá para o osciloscópio. Então agora eu vim para a onda quadrada. Olha, uma ondinha bem feita, né? Bem desenhada. Vamos olhar as medições. Então estou a 5 kHz, 3 volts. E para quem quiser aquela pergunta, né? Consigo usar o gerador de sinais no próprio osciloscópio, fazer um teste de sinal, de alguma coisa, funciona, que é uma perfeição. Bom, vamos dar aquele ajustadinha e vamos fazer as considerações finais deste equipamento. Então vamos falar aí um pouco sobre o 2C53T, este 3 em 1 multímetro, osciloscópio, gerador de sinais da FNI RSI. Acho que no próprio review vocês já foram vendo a minha reação em relação a esse equipamento. Excelente, top, não esperava tanta qualidade no osciloscópio. Como eu disse, já testei outros similares que não conseguiam entregar o que ele está entregando. A gente não espera tanta precisão assim, eu pelo menos não espero tanta precisão no equipamento portátil, mais simples, mais barato. Mas o 2C53T surpreendeu muito. O multímetro dele é espetacular, né? O multímetro dele realmente é espetacular. O gerador de sinais com uma quantidade grande de sinais, amplitude até 3 volts, né? Com configurações fáceis de usar, que funciona no próprio osciloscópio. E o osciloscópio de 50 MHz com muita precisão. Então assim, muito completo, construção. Segue o padrão da FNI-RSI, né, caprichando nos detalhes, uma caixinha bem feita, não é uma caixa de papelão comum, uma caixa bem feita, um manual bem feito, uma pena não ser em português, uma quantidade de ponteiras para teste muito completos, então garra, 2 pontas de prova para multímetro, 2 pontas de prova para gerador para osciloscópio, cabo carregador USB tipo C para ligar no computador, para atualizar a firmware. Eu nem vou atualizar esse aqui se tiver uma atualização, porque está tão boas as medições que eu não quero que mexam e estraguem, porque eu já vi isso acontecer. E por fim, assim, para fechar com chave de ouro, essa caixinha, só ela para mim já tem um valor excepcional. Assim, um equipamento assim para carregar, uma caixinha dura, muito bonita, né? Espero que ela venha em azul e ele em amarelo, mas
Aí eu já estou chegando no limite, né? É realmente um equipamento muito top. Então, FNI RSI de parabéns. Vou deixar o link aqui na descrição, que vocês podem olhar na loja oficial. Então, sempre a loja oficial é que manda o link para colocar aqui. Espero que vocês tenham se entusiasmado com esse equipamento como eu. Era isso e valeu!